Acorda, dentista. Hoje uma dica rápida, direto ao ponto, falar para você sobre gestão do tempo. Pessoal, quantas vezes você já ficou perdido ali no meio dos compromissos da semana? Você tende a dividir o seu tempo em seu tempo pessoal, o seu tempo de atendimento no consultório, demandas a resolver, reunião com a equipe, cuidar da sua saúde, na verdade. Isso é muito comum a gente se perder, por isso a gente precisa de um método. Eu vou colocar aqui algumas breves dicas para você que quer dar uma virada de chave no seu tempo da semana. Vamos lá, primeiro ponto. A semana organizada, ela começa no domingo. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Veja só, se você acordar segunda-feira, não sei se já aconteceu com você, de você olhar para a semana todinha e falar por onde eu começo. Quando a gente no domingo, principalmente o domingo à noite, para mim domingo à noite é um momento sagrado ali para você olhar para sua semana e você listar, vá listando tudo que você lembra que você precisa fazer, que não deveria adiar para a semana seguinte. Só em você fazer esse ato e você pensar no que não pode ser adiado, já faz com que você priorize realmente o que é mais importante. Liste tudo. Depois de listado, você vai conseguir ver ali o que é urgente. Tente resolver as coisas urgentes logo no começo da semana. Coloque ali principalmente para segunda-feira. Por exemplo, se você tem um planejamento para poder fazer com alguém da sua equipe ou com o pessoal do marketing, para poder organizar os posts durante a semana, ou simplesmente com o pessoal do comercial, que você precisa ali resolver algumas coisas financeiras e aquela coisa que fica o tempo todo ali, ó, na sua cabeça, te preocupando. Se livre dela o quanto antes. Isso faz mal para a sua saúde mental. Então, coloque na segunda-feira para você resolver logo. Lixe ali também os seus compromissos pessoais versus profissionais. Por exemplo, assim, cuidar da sua saúde, colocar o horário certo ali do seu treino na academia, algum esporte que você faça, é super importante. Liste ali também os momentos que você vai fazer a sua presença digital. Coloque ali, por exemplo, na quarta-feira, de 11h30, eu não vou atender nenhum paciente, eu vou gravar vídeos para o Instagram, para alguma rede social que você queira, tá? Mas coloca aquilo ali dentro do teu agendamento. E por isso é importante, se você não tem ainda um software odontológico, um programa em que você faz os seus agendamentos, né? É muito importante você usar esse programa para poder você fazer também a sua agenda pessoal e colocar também nele esses compromissos. Porque se você segrega muito, uma agenda no papel, uma agenda no celular, uma agenda no Google, uma agenda da Apple, o outro programa que você usa para um outro agendamento, você vai acabar se perdendo. Então o que eu aconselho você e que funciona bem comigo, e aqui eu trago muitas experiências pessoais, é você tentar unificar a agenda. Coloque uma agenda só. Se você olha todo dia para sua agenda do consultório, essa é a agenda que você deve seguir. Estende os horários, coloca lá desde o começo da manhã até a parte da noite, tenta colocar lá todos os compromissos que você precisa ali cumprir. Que isso vai fazer com que você revisite e assim você consiga alcançar cumprir esses compromissos, né? Cuide do seu espiritual, do seu mental. Aconselho você também a colocar esses compromissos logo cedo pela manhã. Momento de oração, momento de meditação se torna muito importante para que você consiga se centrar no que realmente importa. Foque também no seu aprendizado. Coloque ali momentos de leitura. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece de ficar, por exemplo, depois de um procedimento cansativo, procedimento estético, fazer resina, cerâmica, um implante cansativo, durante muito tempo, nossa mente ela tende a cansar. Eu costumo fazer pequenas pausas para fazer um arejamento da minha mente. Posso arejar minha mente de duas maneiras. Quando eu faço uma simples caminhada, faço um intervalo de sair do consultório. Esse caminhar, esse agir, movimentar-se física, faz com que a sua mente ela descanse. Porque se você sai de um procedimento complexo e você vai para um outro procedimento complexo, uma tomada de decisão, um planejamento de um caso clínico, alguma coisa assim, vai acabar falhando. Então esse movimento físico é muito importante. E uma outra maneira de você fazer é você fazer uma leitura de uma coisa que você gosta. Sabe aquele livro que você está lendo em casa, né? Esse livro eu costumo levar dentro da minha mochila lá para a clínica, para o consultório. E ali quando eu estou um pouco cansado, eu paro completamente, fazer aquela atividade que estava cansativa. E aí eu faço a leitura de uma página só, né? Isso renova o meu compromisso com aquele livro, me faz adentrar dentro de uma mentalidade que eu não estava ali mergulhado durante aquele procedimento e faz com que eu volte ao meu eixo, né? Esse seria o melhor termo, né? Segundo ponto, né, de tudo isso. Segunda de manhã é um dia de revisão da agenda. Sabe o que acontece? Para você que é dentista, certamente você
essa falta de gerência, o tempo certo para cada procedimento, ele acaba sendo deixado para a última hora. O paciente chega, você abre ali o prontuário eletrônico dele, por exemplo, e você vê que não vai ser possível executar aquilo porque previamente não foi feito um outro procedimento. É só um exemplo, tá? Então, toda segunda-feira de manhã eu sento com minha recepcionista e a gente revisa todos os pacientes. A gente abre. Seu José, o que é que ele vai fazer? Ah, doutor, ele tá terminando um clareamento, mas eu vou perguntar para ele se ele terminou realmente, porque senão não vai dar certo esse procedimento aqui. E você precisa fazer. Acontece às vezes, o paciente está marcado, chega, doutor, mas eu não terminei o clareamento. E aí você não pode fazer um procedimento estético porque aquela etapa não foi cumprida. Então, revisar isso é muito importante. Fora que, muitas vezes, o que está agendado, digamos que você agendou 1h30 para aquele procedimento. E aquele procedimento vai precisar, pelo que você analisou, pela complexidade, de meia hora a mais. Se você não faz isso, quando você está terminando o procedimento, você vai olhar para a sua agenda e vai dizer, nossa, eu vou atrasar o próximo paciente. Então eu vou ter que interromper esse atendimento aqui que não vai ser o ideal. Então nesse momento você adequa, estica os horários, diminui outros e também tenta não colocar muito paciente um em cima do outro, com horários curtos. Por exemplo, a cada meia hora um paciente, a cada meia hora um paciente. Porque perceba só, essa experiência do paciente entrar e sair muito rapidamente, ela pode ser negativa para você e também para a sua própria clínica, né? Porque veja só, você precisa chamar o paciente precisa sentar, você precisa abrir o computador para alguma coisa, você precisa conversar com o paciente, dar atenção, preparar para o atendimento, vestir máscara, luva, os seus EPIs, retirar, voltar, todo esse processo, ele leva um certo tempo e acaba que a sua produtividade acaba ficando muito comprometida. Então, dito isso, eu te aconselho a colocar ali paciente de atendimento curto, alternado com paciente de atendimento longo. Mas não coloca vários atendimentos curtos um junto do outro, que isso prejudica a sua agenda. Bom, ajuste o tempo de execução e otimiza a produtividade, ok. Ajuste a sua energia para cada procedimento. Essa aqui é super importante. Eu não sei se já aconteceu com você, mas agendar procedimentos que precisam de uma certa energia, na minha opinião, deveriam ser colocados no momento mais conveniente para você. Por exemplo, para mim, fazer esses atendimentos no começo da manhã e no começo da tarde, eles são melhores porque estou com minha energia mais renovada, estou mais concentrado. Vou dar um exemplo. Imagina você começar um procedimento de faceta, resina, de 5h30 da tarde. Você acha que vai ser a mesma coisa? Você já passou ali o dia todo você fazendo aquele atendimento. Então, não é um horário adequado, mas o paciente só pode esse horário. Conversa com o paciente. Seja aberto, seja franco. Fala assim, olha, esse não é o melhor horário para a gente fazer. Devido a várias condições, da minha própria disposição, de conseguir me concentrar para poder fazer bem esse procedimento cheio de detalhes. O paciente, certamente, vendo a sua honestidade, ele vai se adequar à sua agenda. Não força a tua agenda para que se adeque ao do paciente, mas faz com que o paciente entenda que um pequeno sacrifício para aquele determinado dia ele vai precisar ajustar a agenda dele para a sua. Então, como você é dentista, é você que dita as regras. Esse é o conselho que eu te dou. Bom, e o último ponto que eu queria falar com você é que a primeira consulta, a consulta de avaliação, sempre vai ser prioridade. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes a gente deixa a nossa energia ficar muito baixa também ali nos finais de tarde, final da manhã. E você tem que estar com bom ânimo, tem que estar com uma boa comunicação com o paciente. Você precisa se dedicar de conseguir registrar as fotos, conseguir explicar para o paciente como aquele procedimento pode ser feito, dar alternativas de orçamento para o paciente, de honorários para aquele tratamento. Então a sua energia tem que estar lá em cima. Não dá para você colocar em qualquer horário, colocar como encaixe, que muitas vezes aquela primeira impressão é a que fica. O paciente vai conseguir entender o seu compromisso de tratá-lo através dessa dedicação que você vai ter. Então, no mínimo, eu acho 1 hora para uma avaliação. Eu, quando vou fazer uma avaliação de 1 hora e percebo que aquele caso é complexo, eu já aviso o paciente, olha, possivelmente eu não vou conseguir te dar todas as respostas do seu tratamento hoje. Precisa de uma dedicação, eu vou registrar, eu vou fazer as fotos, eu vou anotar algumas coisas, mas teremos uma consulta de retorno para eu te explicar melhor sobre as etapas. Eu vou te explicar aqui somente um esboço do que eu estou pensando por enquanto, mas aí você pede exame complementar, você pede uma radiografia, uma panorâmica, uma tomografia. Você monta uma proposta para o paciente, divide por etapas
Inclusive, esse assunto de dividir por etapas o tratamento vai ser um assunto no nosso próximo vídeo. Tá joia? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, meu nome é Matheus Jardelino, dentista aqui em João Pessoa. E se inscreve aqui no canal, deixa aqui alguma coisa aqui nos comentários, alguma dúvida, até para poder dar ideias para os nossos próximos vídeos. Forte abraço, Deus te abençoe e até mais.